Olá, amados, paz e bem. Eu sou o presbítero Melquisedeque, estou aqui para os comentários da lição desta semana. Lições bíblicas da editora CPAD, classe de jovens, terceiro trimestre de 2025. E nesse trimestre, como você sabe, nós estamos estudando a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. E a lição de hoje, a lição de número 3, nos traz o tema Paulo e sua chamada. É óbvio que nós precisamos entender que o tema desta lição, Paulo e sua chamada, é no contexto da carta do apóstolo aos Gálatas. Nesta lição nós não estudaremos todos os aspectos da chamada ministerial de Paulo, mas apenas aquilo que está dentro do contexto da carta de Paulo aos Gálatas. Você pode ser um assinante do EBDEmFoco.com e sendo um assinante do EBDEmFoco.com, você tem slides da revista CPAD 100% baseado na revista, com imagens de qualidade prontos para serem usados. Slides editáveis, isto mesmo, a maioria dos slides que você encontra na internet não são editáveis, o que dificulta a preparação da sua aula, mas os slides preparados pelo EBDEmFoco.com, além de ser 100% baseado na revista, com imagens de qualidade prontos para serem usados, também são editáveis, o que vai facilitar na preparação da sua aula. O conteúdo dessa assinatura contém slides das lições de adultos, slide das lições de jovens, mais bônus, slide de escatologia, slides de discipulado, sermões em PDF, curso básico de teologia e cursos diversos. Acesse agora mesmo o site www.ebdemfoco.com ou entre em contato com a nossa equipe pelo nosso WhatsApp 94 é o DDD 984092869. Muito bem, vamos então para o nosso comentário. O texto principal da lição nos diz: e glorificavam a Deus a respeito de mim. Gálatas, capítulo 1 e verso 24. O apóstolo Paulo testemunhando aqui aos irmãos Gálatas sobre o momento em que os irmãos soube que ele era um ex-perseguidor, mas que agora era um sofredor pela causa. E os irmãos então glorificavam a Deus a respeito da transformação que Paulo havia sofrido. Resumo da lição: Paulo conta um pouco da sua história para defender seu ministério e mostrar que a mensagem que pregava não era estranha aos apóstolos de Jerusalém. Esta é, de fato, a ideia central desta lição, o resumo da lição, Por que Paulo está fazendo uma defesa do seu ministério? Porque nós conhecemos e sabemos que historicamente não é comum alguém fazer uma defesa de suas prerrogativas assim, sem nenhuma razão objetiva. E Paulo está fazendo essa defesa por causa da perseguição que ele estava enfrentando. Então, como diz aqui o comentarista, Paulo conta um pouco da sua história para defender seu ministério, porque ele estava sofrendo ataques. Ele estava sofrendo ataques e desmoralização, descredibilização por parte de seus perseguidores. E ele então faz questão de fazer essa defesa para mostrar não às pessoas que estão perseguindo ele. Ele não está dando necessariamente uma resposta a pessoas que estão perseguindo ele, mas ele está oferecendo, entregando uma resposta aos irmãos, aos Gálatas, que ele havia pregado a eles, que ele estava ali se sentindo como pastor deles, e para que os irmãos não pensassem que ele pregasse outro evangelho, ele faz questão de fazer essa defesa para provar que ele não pregava uma mensagem diferente da mensagem que os apóstolos que andaram com Jesus, que estavam em Jerusalém, pregavam. O texto bíblico se encontra em Gálatas capítulo 1, verso 11 a 24. Eu não vou me deter no texto por uma questão de tempo, mas com certeza você deve estar lendo a carta de Paulo aos Gálatas. Eu já li a carta de Paulo aos Gálatas 2 vezes e vou continuar lendo todos os dias um capítulo e estudando, e eu acredito que você deve fazer isso também, que é importante. E a nossa introdução, das lições com a introdução mais longa é essa lição aqui, mas é muito importante. Paulo dá continuidade à carta aos Gálatas,
mas nesta sessão ele conta um pouco a sua história. E por qual motivo ele faria isso? O seu ministério e sua mensagem estavam sendo atacados por ele não ter sido um dos apóstolos de Jerusalém. Por isso que eu falei ali agora há pouco no resumo da lição. Paulo não está defendendo o seu ministério para dar explicações a perseguidores, mas para não causar confusão entre os irmãos. Então ele está mostrando aos irmãos que, na verdade, ele não está buscando uma glória, ele está se defendendo não por causa de quem está atacando, mas para que os irmãos que estavam ouvindo não sofressem prejuízos na fé. A tática dos judaizantes era desqualificar Paulo como apóstolo, para depois desqualificar sua mensagem. E de que forma tentaram fazer isso? Os inimigos de Paulo provavelmente conheciam seu passado e tentaram colocar isso em foco para descredibilizar o apóstolo. Olha só como é que os judaizantes faziam. Eles começaram a dizer quem era Paulo, que ele não era confiável por causa de seu passado. Ele não era confiável porque antes ele era um perseguidor. Ele não era confiável porque ele era alguém completamente antagônico à mensagem que hoje ele prega. Então eles começam desqualificando Paulo para depois desqualificar a mensagem, porque o ponto central aqui é de fato a mensagem. O que eles querem aqui, os judaizantes, é dizer que a mensagem que Paulo prega não é verdadeira, que a mensagem que Paulo prega é outro evangelho, não o evangelho de Jesus Cristo, não o evangelho que os apóstolos, os primeiros apóstolos pregavam. Então, por isso, eles tentam desqualificar Paulo usando o quê? Usando o seu passado. Isso é muito comum, as pessoas usarem o passado de alguém para desqualificá-las, né? Como nós chamamos hoje no dia a dia, para cancelá-lo, para fazer assassinato de reputação. Mas olha só, isso aqui é um ponto importante que o professor, inclusive, pode destacar, né, com seus alunos. Uma vez que nós pregamos um evangelho que transforma a vida, é estranho nós não acreditarmos na transformação de uma pessoa. Porque o evangelho, ele prega uma mensagem de novo nascimento, de morte para o pecado e nascimento para Cristo. Foi isso que Jesus ensinou a Nicodemos, foi isso que Paulo ensinou aos coríntios, aqueles que estão em Cristo, nova criatura são, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Nós não podemos desqualificar alguém por causa do seu passado. Nós temos que desqualificar alguém, e isso pode sim, por causa do seu presente, por causa do que ele faz, do que ele está fazendo agora, qualificar ou desqualificar por causa do que faz, não por causa do passado. Especialmente no contexto do evangelho é estranho, porque o evangelho é um evangelho de transformação. Como que eu posso dizer que alguém hoje não pode ser um pregador, não pode ser um pastor, não pode ser um bom marido, uma boa esposa, enfim, uma pessoa confiável só porque ele teve um passado ruim? Se ele conheceu o evangelho, eu creio que o evangelho transformou por completo. É óbvio que eu estou falando isso num sentido objetivo, de alguém que de fato foi transformado, porque de fato tem muitas pessoas que são enganadores e a gente precisa ter cautela, inclusive vamos falar isso mais à frente. Mas no sentido objetivo, uma pessoa que de fato conheceu Jesus, independentemente do passado dela, ela deve ser uma pessoa que a gente precisa respeitar, porque levando em consideração o que é o evangelho, é o poder de Deus para a salvação, então o evangelho transformou essa pessoa por completo. Então, no caso de Paulo, era completamente injusto o julgamento, porque estavam julgando ele por causa do passado, mas se nós confiamos no poder do evangelho, então nós temos que acreditar que uma pessoa que conheceu o evangelho, que creu verdadeiramente em Jesus, essa pessoa foi transformada. Por isso, ele entendeu ser necessário, ainda no início de sua carta, apresentar uma parte da sua biografia, não para se exaltar, mas para mostrar o que a graça de Deus pode fazer a um pecador. Exatamente o que nós estamos falando. Paulo não está contando a sua biografia para poder se mostrar superior a ninguém.
a preocupação de Paulo, tanto é que ele não está escrevendo diretamente aos judaizantes. Ele está escrevendo diretamente aos irmãos. E a preocupação dele não é dar nenhuma explicação aos judaizantes. A preocupação dele é dar uma explicação aos irmãos, à igreja verdadeira que estava em Gálatas. Por isso, ele se preocupa em contar um pouco da sua biografia, da sua história, para justificar que ele havia sido transformado pela graça de Deus, de um perseguidor agora a um pregador do Evangelho. Primeiro tópico, o Evangelho de Paulo. Paulo faz sua defesa. A história de vida de uma pessoa tem importância. De onde ela veio, o que aconteceu na sua vida, que adversidades enfrentou e que tipo de acontecimento moldaram o que a pessoa é hoje, podem nos servir de exemplo. E eu destaquei aqui história e tem importância. E era para eu ter destacado aqui também moldaram, porque a história de alguém tem sempre importância, porque a gente carrega a nossa história na nossa psique, no nosso coração, na nossa mente. Mais uma coisa importante, porque todo mundo é moldado pelos processos em que vive. Inclusive, quando nós colocamos a história de Paulo nesse contexto, Paulo foi moldado pelo processo de encontro com Jesus. É importante nós observarmos e respeitarmos a história de alguém, porque a história de alguém não é algo sem nenhuma importância. Paulo se preocupa em estabelecer as suas credenciais, narrando um pouco a sua história, mas por um motivo nobre. Falsos mestres que tinham ido à Galácia tentavam desqualificar seu ministério, né? Aqui o comentarista coloca até desqualificar seu ministério, porque é o ponto inicial, mas o objetivo mesmo dos falsos mestres é desqualificar a mensagem que Paulo pregava. Nós já estudamos isso nas lições iniciais, que eles eram judaizantes, que queriam obrigar os irmãos novos convertidos, especialmente gentios, a circuncidarem, a guardarem o sábado, a guardarem datas cerimoniais e outras coisas que eram parte dos ritos cerimoniais dos judeus. É comum em nossos dias que um indivíduo chegue a uma determinada posição na sociedade e que terceiros desconhecedores de sua história o avaliem como alguém que teve sorte, que teve ajuda, que no fundo não merece a posição que ocupa ou que a sua história não corresponde à função em que está. Isso é normal. São, na maioria das vezes, pessoas injustas, invejosas e pessoas mal resolvidas na vida, que não gostam de ver ninguém crescendo na vida. Mas como nós falamos no início, agora há pouco, a história de uma pessoa ela é importante e também os processos que ela passa são importantes porque esses elementos moldam sua história. Uma pessoa que passa pelo que passa certamente tem história para contar e dentro desse contexto de processos em que ela vive, ela pode ajudar alguém. É isso que Paulo diz lá em Corinto, né? Somos atribulados para sermos consolados, para que com a mesma consolação que fomos consolados, possamos consolar alguém também. Tem sempre um propósito. Por isso que a história de alguém deve ser sempre respeitada. Nunca devemos olhar para ninguém com preconceitos. Primeiro precisamos conhecer a sua história e os processos pelo qual passou. Por isso devemos ser cautelosos em nossas opiniões e pensar bastante antes de falar coisas desconhecendo fatos. Paulo não conta sua história para impressionar os Gálatas, que é importante frisar. Paulo não está escrevendo para os judaizantes, ele não está dando uma explicação aos judaizantes. Ele está escrevendo aos irmãos, às igrejas na Galácia, e ele está dando uma explicação aos irmãos, porque os irmãos não estão cobrando nada dele. Aqueles que estão cobrando alguma coisa dele, ele não está dando nenhuma explicação. Ele está contando a sua história para poder fazer com que os irmãos na Galácia entendam. Também não é para impressionar os irmãos. Ele não faz com o objetivo de comover os leitores, e sim para mostrar que ele tinha autoridade para pregar e defender o evangelho aos gentios, né? Aqui
Nosso ponto de contato é: precisamos ser cautelosos em nossas opiniões. Isso é muito importante. Hoje, no mundo que vivemos, nós estamos vivendo a era do cancelamento e do assassinato de reputação, inclusive por pessoas que dizem ser cristãs, que usam a internet para assassinar reputações, para cancelar pessoas sem o mínimo passar a conhecer o que esta pessoa viveu, ou até mesmo por que ela está falando ali. As pessoas estão vivendo um tempo de ansiedade, de desejo de destruir reputações. E isso é muito perigoso. O cristão deve se abster disso. O professor deve explorar isso com seus alunos para evitarem essas problemáticas de internet, para evitar dar opiniões sobre a vida de alguém ou sobre assuntos sem o mínimo de conhecimento, sem o mínimo de autoridade. Histórias e testemunhos sempre nos fazem lembrar de que as nossas lutas podem ser muito parecidas com as de outros irmãos. E no caso de Paulo, é possível que os Gálatas não tivessem, quando foram evangelizados, o conhecido com detalhes o seu passado como perseguidor. E é natural que Paulo não chegue logo falando quem ele era. Ele chega pregando o evangelho porque o que era importante era o evangelho e não a sua história. A expressão "já ouvistes" é um indicativo de que Paulo falou um pouco de sua história, provavelmente enquanto os evangelizava. Mas o que ele vai descrever a seguir reforça a sua autoridade apostólica, visto que recebeu o evangelho do Senhor Jesus e não de homem algum. Ele não fora comissionado pela igreja de Jerusalém, mas pelo próprio Cristo. E isso é importante, porque esperava-se, né, que ele tivesse uma recomendação da igreja de Jerusalém, mas ele tinha uma recomendação do próprio Cristo. E mesmo que ele não tivesse uma recomendação dos apóstolos de Jerusalém, mas ele foi discipulado por Barnabé, alguém que tinha o respeito da igreja de Jerusalém. Ele não pregou o evangelho dos apóstolos de Jerusalém. Que tipo de evangelho Paulo estava ensinando e pregando, então? O evangelho é um só, mas judeus e gentios tinham culturas distintas. Foi necessário mostrar que, da mesma forma que o evangelho dos irmãos de Jerusalém tinha como fonte o Senhor Jesus, o dos gentios também tinha o Senhor Jesus como fonte. Esse é o ponto principal. É óbvio que, dentro dos contextos de pregação do evangelho, a gente precisa observar as culturas, como as pessoas se reorganizam, porque eu não posso chegar em um outro lugar, por exemplo, fora do Brasil, vamos colocar nesse contexto assim para ser mais específico, e tentar impor a cultura, o evangelho de acordo com a cultura brasileira. Não, nós temos que pregar o evangelho puro e verdadeiro dentro do contexto cultural daquilo que o evangelho permite, porque também nós não podemos admitir práticas que ferem os valores do evangelho só porque faz parte da cultura de alguém. Por exemplo, se nós chegarmos em um país onde se adora vários deuses, então, não tem problema, o Jesus é só mais um Deus? Não, de modo nenhum. Respeitando a cultura, mas pregando o evangelho verdadeiro, dizendo para essas pessoas que só existe um Deus, um só Salvador. A mensagem de Paulo não era diferente do evangelho dos apóstolos em Jerusalém. A base e a origem da igreja. O evangelho de Paulo era sobre Jesus Cristo. A salvação continuava sendo pela fé em Jesus, pois o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e do grego. O que Paulo está fazendo é uma distinção do que era próprio dos judeus e do que era o evangelho. Isso é importante. Mais na frente, nas outras lições, nós iremos abordar isso de forma mais específica. Mas Paulo está ensinando para os irmãos que certos ritos que os judeus praticavam e que inclusive estavam expostos, escrito na lei, era apenas para os judeus, com a circuncisão, por exemplo. A circuncisão era um elemento que era exigido para a entrada no judaísmo, não no cristianismo. No cristianismo, o que era exigido era a fé em Cristo Jesus, e o que é até hoje.
a fé e o batismo. Essa é a questão de Paulo. Paulo está dizendo, existem elementos como guarda de dias, circuncisão, comer antes, lavar a mão antes de comer, e isso feito como rito. Essas coisas eram próprias dos judeus. Elas não têm valor para os cristãos gentios. O que é que tem valor para os cristãos gentios? A fé em Jesus, o amor ao próximo e a pureza moral. Era isso que era exigido. Não questão de cerimônias. E o que os judaizantes queriam era obrigar os irmãos a viverem como os judaizantes. Grupos culturais diferentes, mas o mesmo evangelho da salvação. É possível que em nossos dias haja pessoas que aleguem ter recebido uma nova mensagem da parte do próprio Jesus. Entendemos que Deus pode nos trazer revelações específicas por meio de dons do Espírito, mas nunca essas interações serão contrárias ao que está escrito na palavra de Deus. Aqui nós temos dois pontos importantes. Primeiro, como diz o comentarista aqui, nós podemos sim receber revelações, direcionamentos específicos da parte de Deus. Sim, podemos, da parte do Espírito Santo através dos dons. Mas duas coisas. Primeiro, esses direcionamentos, estas revelações, elas não podem contradizer o que está escrito na palavra de Deus. Não podem ferir nenhum valor do que está escrito na Bíblia. Esse é o primeiro ponto. E, em segundo lugar, nenhuma dessas revelações, desses direcionamentos, podem ser tomados como doutrina. Estas revelações, na maioria das vezes, elas são de cunho pessoal e não podem se transformar numa doutrina onde toda a comunidade deve viver daquela forma. A comunidade deve viver, toda a comunidade deve viver de acordo com o que está escrito na palavra de Deus. Todas as revelações posteriores a isso são temporais, específicas e direcionadas a uma pessoa ou a um grupo específico. Não pode ser generalizado. Deus fala, mas nós não podemos fugir deste princípio. O professor deve explorar isso com seus alunos, porque tem muita gente por aí, como Ellen White, Ellen White não vive mais, o fundador do mormonismo e tantos outros que fundaram religiões baseadas em revelações pessoais e eles transformaram isso em doutrina. E isso não tem nenhum respaldo bíblico. O evangelho que Paulo pregava havia sido aprovado pelos apóstolos em Jerusalém. A mensagem de Paulo, como já dissemos, era a mesma dos apóstolos, mas o público era diferente, era outro. E os apóstolos de Jerusalém reconheceram o ministério de Paulo e a mensagem que ele pregava, que é esse o ponto central que nós precisamos entender nessa dinâmica. Paulo está pregando para gentios, enquanto que os apóstolos de Jerusalém pregam para judeus. E Paulo está dizendo para os judaizantes o seguinte: aquilo que era regra para os judeus não é necessariamente para os gentios. A entrada no judaísmo era pela circuncisão. A entrada no evangelho é pela fé e o batismo. São coisas distintas. Não precisa ter as duas. Por quê? Porque judeu é judeu e gentil é gentil. Porque o que era de regra para judeus é para a religião judaica e para os judeus. Os gentios era apenas a fé e o batismo. E a exigência que nós vemos lá em Atos 15 é que os irmãos não se prostituem, que os irmãos não adorem ídolos, que os irmãos amem uns aos outros, enfim, e que se abstenha de coisas sacrificadas a ídolos, de carne sufocada, do sangue. São essas coisinhas que são oposição ao paganismo. Porque os irmãos estão saindo do paganismo, mas não tinha nada relacionado às práticas judaicas. O contexto das proibições ali são de pureza moral e espiritual e não está relacionado a cerimônias. O apóstolo comenta que deram-nos as destras em comunhão comigo e com Barnabé para que fôssemos gentios e eles a circuncisão, ou seja,
Paulo está dizendo que ele prega um evangelho que é o mesmo dos irmãos de Jerusalém, que inclusive os irmãos de Jerusalém os abençoaram e os enviaram. Não foi uma decisão pessoal de Paulo e Barnabé. Existia sim uma espécie de recomendação dos apóstolos de Jerusalém. Segundo tópico, relembrando o passado. Escolhido por Deus. Paulo fora escolhido mesmo com o seu currículo questionável antes de conhecer Jesus, né? E o próprio Paulo diz que ele, mesmo tendo um currículo questionável, né? Questionável para não dizer coisa pior, né? Mas ele já havia sido escolhido por Deus desde o ventre da mãe. Então, ele foi escolhido por Deus. O que ele fazia como perseguidor da igreja é relatado por ele mesmo quando discursa ao rei Agripa, né, em Atos 26 e 10, quando ele dizia: havendo recebido o poder dos principais dos sacerdotes, encerrei muito dos santos nas prisões, e quando os matavam eu dava o meu voto contra eles. Né? Paulo não nega que ele foi um perseguidor. Paulo não nega o seu passado. Paulo se voltara contra os seguidores de Jesus e, com autorização dos líderes judeus, prendeu muitos crentes e deu seu voto favorável até para a execução de alguns deles, como no caso de Estevão, por exemplo. Ele ainda acrescenta: castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar, e enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas os persegui. Paulo chegou com tanta fúria a perseguir os irmãos, até mesmo fora do território de Israel. Quanto que ele era zeloso. E quando nós encontramos uma pessoa zelosa assim, é muito bom quando ela se converte, porque ela se torna zelosa no evangelho também. Como se fosse pouco o que havia feito, ele se recorda de que utilizou as sinagogas como ambiente de castigo aos seguidores de Jesus e fez com que crentes chegassem a blasfemar do nome do Senhor. Ele não limitou sua perseguição em Jerusalém e relata que perseguiu cristãos até em cidades que não faziam parte dos limites de Israel. Paulo não nega seu passado. Ele assume a responsabilidade. Por que Paulo assume essa responsabilidade? Porque, antes de tudo, ele sabe quem ele é agora. Porque ele sabe quem ele serve agora. E ele entende esse valor central do Evangelho, que o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo que crê. O Evangelho muda. Aqueles que estão em Cristo, nova criatura são, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Por isso que Paulo não tem medo de falar do seu passado, porque ele não vive mais esse passado. Porque, inclusive, isso servia como uma mensagem, como uma pregação para dizer: se Deus amou e salvou um perseguidor que matava, ou pelo menos consentia na morte dos irmãos, ele ama qualquer outro e pode salvar qualquer outro que ele quiser. É possível ser uma pessoa cumpridora dos seus deveres religiosos e mesmo assim detestar Jesus e a sua igreja. Isso é um ponto cruel, terrível, que nós precisamos ter cuidado, ter discernimento, porque de fato nem todo mundo que sobe no púlpito de uma igreja está realmente pregando o evangelho. Lá em Mateus capítulo 7, Jesus fala isso, que naquele dia muitos dirão: Senhor, em teu nome expulsei demônios, curei enfermos, falei novas línguas. E Jesus vai dizer: eu não conheço vocês. Porque é possível que pessoas de fato vivam a religião, mas não vivam o evangelho. Eles usam o poder da palavra, né, mas não têm vida transformada. Isso é possível. Dias em Jerusalém. Paulo menciona que esteve 15 dias em Jerusalém e nesses dias esteve com Pedro e Tiago, irmão de Jesus. Não nos é dito muito acerca desse tempo, mas a menção dos nomes de Pedro e Tiago é importante por serem colunas da igreja. Né? Nós vemos isso em Gálatas 2:9, ele diz: e quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão. Ou seja, quando os irmãos, né, Pedro, Tiago e João, conheceram Paulo e Barnabé, entenderam o que eles estavam pregando, eles apertaram as mãos, concordaram em oração e eles disseram: os de Jerusalém pregam aos
judeus e vocês pregam aos gentios. Não havia nenhuma briga, não havia nenhuma discordância entre os irmãos fundamental na pregação do evangelho. Os que se opuseram a Paulo até poderiam ignorá-lo ou descredibilizá-lo, mas em vez disso não somente o receberam, como também reconheceram que os gentios podiam ser alcançados pela sua pregação. Era uma forma clara de dizer que ele não estava pregando sem o conhecimento da igreja de Jerusalém. Está muito claro isso. Por que isso é importante, irmãos? Isso é importante porque às vezes chegam nas nossas igrejas, eu falo isso como dirigente de igreja, chega gente na nossa igreja dizendo-se crente, mas não tem uma carta de recomendação. Ninguém sabe de onde veio nem para onde vai. E às vezes querem usar o púlpito da igreja. Eu sempre fico com o pé atrás quando alguém chega na igreja pedindo oportunidade. Eu sempre fico com o pé atrás. Eu não chego na igreja de ninguém pedindo oportunidade. Quando eu chego nas igrejas, eu chego, sento lá no banco, lá na minha cadeirazinha e fico lá ouvindo a pregação, celebrando com os irmãos. Se alguém quiser me oferecer uma oportunidade, eu sempre estou à disposição. Mas sair pelas igrejas pedindo oportunidade, isso é um tanto quanto desrespeitoso. E a gente precisa ter cuidado com quem faz isso, chega nas nossas igrejas fazendo isso. É preciso ter uma carta de recomendação, é preciso ter alguém que respalde a fé e o caráter desse irmão, porque muita gente chega nas igrejas dizendo ser crente e não são. Pedro e Tiago. Como vimos, Paulo faz menção de Pedro e Tiago, homens de Deus que lideravam a igreja em Jerusalém. Essa menção fez com que os gálatas fossem informados de que o apóstolo conhecia os ministros de Jerusalém e que os respeitava. Isso dá uma certa credibilidade, né, à carta de recomendação que eu acabei de falar, né? Quando os irmãos sabem que Pedro, Tiago e João conheceram Paulo e Barnabé, então eles não, se fosse um problema, os irmãos certamente teriam escrito para nós dizendo que era um problema, mas como não escreveu, então eles estão em acordo, e aí então os irmãos na Galácia deveriam receber a mensagem pregada por Paulo. Ele não se considerava superior a eles e pode não ter sido ordenado apóstolo por eles, mas nunca os desprezou, pois na época em que eles começaram o ministério apostólico, Paulo nem mesmo era convertido, razão pela qual jamais poderia ter sido apóstolo no lugar de Judas. Deus havia reservado outra perspectiva ministerial para Paulo. Paulo era zeloso, profundamente incrédulo, até violento em relação ao cristianismo. Então, foi preciso um tipo de abordagem bem distinta. Então, o próprio Jesus fez uma abordagem a Paulo e uma abordagem que ele não fez com mais ninguém, porque Paulo tinha uma natureza, Paulo tinha suas convicções e elas precisavam ser quebradas e moldadas de acordo com a vontade de Jesus. Terceiro tópico, a diferença de uma vida transformada. Paulo, desconhecido na Judéia. Em sua defesa, o apóstolo comenta que não era conhecido de vista das igrejas da Judéia, ou seja, ele não tinha andado pelas igrejas da Judéia, mas os irmãos na Judéia ouviam falar dele, até porque a fama dele cresceu muito quando ele ainda era perseguidor, mas pessoalmente ele ainda não tinha andado no meio dos irmãos. Diferente do que temos em nossos dias, onde as redes sociais costumam expor as fotos dos donos dos perfis, tornando-os conhecidos, no primeiro século uma pessoa só seria conhecida se aparecesse pessoalmente em algum lugar, se fosse uma figura pública ou se já fosse conhecida anteriormente. Então não tinha mesmo como alguém falar como era Paulo, assim ou daquele jeito, né? Não tinha, até porque ele justifica que nunca tinha andado entre os irmãos. Apesar de não ter seu rosto manifesto, Paulo sabia que a sua fama de perseguidor chegaria a vários lugares, inclusive na Judéia, e principalmente na Judéia, né? Ele era respeitado dentro do Sinédrio, dentro de Israel, né, no meio dos judeus. Então sua fama como perseguidor chegou bem antes. Mas quando ele começa a pregar o evangelho,
aquele que era perseguidor agora se torna perseguido, essa fama percorre o mesmo caminho. Por mais que ele não tivesse ido à Judéia, não tivesse estado entre os irmãos na Judéia, mas a sua fama de perseguidor e agora de perseguido também já estava por lá. Uma vida transformada. Que poder é capaz de transformar a vida de uma pessoa? Por quais experiências uma pessoa pode passar e fazer com que ela adquira um novo hábito, uma nova perspectiva de vida? Os processos na vida da gente nos molda, isso é fato. Mas a transformação interior e permanente só o Evangelho pode promover. Isso é uma coisa que o professor deve, inclusive, conversar com seus alunos. Nada vai nos transformar de forma plena e de forma duradoura mais do que o Evangelho. Eu sei que os meios em que a gente vive, os processos que a gente passa, isso molda a gente. Mas o Evangelho é o único que de fato irá transformar uma velha criatura numa nova criatura. Existem formas, humanamente falando, com as quais uma pessoa muda, como a de conclusão de um curso superior, a maternidade, a formação militar ou mesmo um desafio profissional. Em nossos dias, muitas pessoas tomam tempo em nossos cultos contando quando tem oportunidade sobre o seu passado. É estranho isso, né? Por isso que eu disse agora há pouco, a gente tem que ter cuidado com pessoas que chegam na nossa igreja sem uma recomendação, pedindo oportunidade, ou mesmo aqueles que não pedem. A gente tem que ter cuidado, não pode passar o microfone, não pode dar oportunidade para essas pessoas assim de qualquer forma. Ah, Mel, o que é isso? Eles vão pregar o evangelho. Será? Quem é que garante? Qual a certeza disso? É por isso que é preciso saber os valores, os princípios e o caráter dessa pessoa. Porque senão, coloca ele no púlpito da igreja com o microfone e essa pessoa fala um monte de asneiras, até heresias ou até ofendem pessoas e fica uma coisa horrível. Então é melhor ter cautela. Aqui o comentarista faz lembrar de pessoas que pegam o microfone, pegam a oportunidade e ficam falando do seu passado. Por que não fala do seu presente? Do que Jesus fez? Paulo falou do seu passado apenas para criar uma linha de cronologia. Mas para quê? Para chegar onde ele estava, agora como nova criatura. Passam bastante tempo falando em coisas que cometeram e deixam pouco espaço para falar o que Jesus fez. Se observarmos os escritos do apóstolo, ele menciona sim parte da sua história, mas somente quando estritamente necessário. E o objetivo dele é sempre chegar aonde ele está. Agora eu sou uma nova criatura. Até porque faz parte do pacote. Não é porque ele agora é uma nova criatura em Cristo que o seu passado não existe. Inclusive, sendo ele um perseguidor, é até interessante, né? Até uma estratégia boa. Olha, eu fui perseguidor, encontrei Jesus, fui transformado e agora prego o mesmo evangelho. Isso é uma baita de uma mensagem. Ah, uma mensagem pessoal, meu? Não, uma mensagem de transformação, uma mensagem do poder do evangelho, que é capaz de transformar o mais vil pecador, o mais brutal dos pecadores. Essa é uma belíssima mensagem. É óbvio que nós precisamos saber esse time e, como disse o comentarista agora há pouco, não ficar falando do nosso passado, mas nós precisamos traçar, né, a linha de discurso de forma objetiva, mostrando o passado e a evolução para o presente, o que o poder do evangelho fez em nossas vidas. Era isso que Paulo fazia. Quando ele falava do seu passado, ele trazia cronologicamente para o momento em que ele está vivendo, de um perseguidor para agora alguém completamente dedicado ao Senhor. As cartas de Paulo no Novo Testamento se ocupam extensivamente não da sua vida pessoal e do que ele era ou fazia antes do Evangelho, mas sim do poder de Deus em sua vida. Isso é um ponto maravilhoso de se falar. E da forma como esse poder estava disponível para salvar e transformar todos os homens. Não é difícil qualificar uma pessoa pelas coisas que ela fez ou faz. Paulo tinha sido um perseguidor até que se encontrou com Jesus. Essa era a mensagem de Paulo. Ele não negava o seu passado, mas ele seguia caminho para chegar aonde ele estava, como uma nova criatura. Ele estava sempre dizendo: gente, eu fui um perseguidor,
mas o poder de Deus me transformou. De um perseguidor, agora eu sou quem eu sou. Um perseguido por causa desse evangelho. Ele chega a dizer que aquilo que ele achava que era glória no judaísmo, ele reputou como esterco, era nada, depois dele conhecer o evangelho, depois dele ser tocado pelo poder de Deus. Então, se nós quisermos falar sobre nossa experiência no púlpito, nós temos que levar sempre em consideração esse princípio de Paulo. Quem eu era, o que Jesus fez, o que eu sou e o que ele faz em mim ou através de mim. Como Paulo, é o poder de Deus operando em minha vida. Tudo bem? Isso começou de alguma forma. Eu era um perseguidor, mas quando encontrei Jesus, tudo mudou. Agora estou aqui para mostrar que o evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não foram poucas as mazelas que ele cometeu contra os santos, e num primeiro momento a sua conversão foi colocada em dúvida, mas ele foi paciente e deixou que Deus tratasse do seu passado. Precisa-se ter paciência, precisa-se ter maturidade, porque, como eu já falei anteriormente, o passado não é apagado. Vive-se uma nova vida, mas o passado ainda está por lá. E para lidar com essa situação, Paulo encontrou uma forma maravilhosa. Eu era um perseguidor, encontrei Jesus e o poder de Deus na minha vida me faz um pregador. E de perseguidor, agora eu sou um perseguido pelo evangelho. O que as pessoas dizem acerca de você? O que as pessoas dizem acerca de nós? Paulo diz que os irmãos da Judéia glorificavam a Deus pela vida dele. Em que aspecto residia a alegria daqueles irmãos? No fato de que a fé em Jesus Cristo havia alcançado o coração do perseguidor e que ele estava anunciando a fé. Isso aqui é muito importante, irmãos. Isso aqui é maravilhoso. Porque muitas vezes crentes na igreja, eles não conseguem se alegrar com o pecador que foi redimido. Lembra do filho pródigo, né? Que o pai deu um banquete para o filho que havia se perdido e o filho que estava em casa não conseguiu se alegrar? A maioria dos cristãos vivem assim, né? Um Paulo da vida que era um perseguidor, um violento, uma coisa cruel, tem um encontro com Jesus e é transformado pelo poder de Deus, mas a gente tem dificuldade de admitir isso. Parece que nós não cremos no poder do evangelho. Esse é um ponto. Nós precisamos aprender a acreditar no poder do evangelho. Como diz aqui o texto, em que os irmãos ali se alegravam em relação a Paulo? No fato de que a fé em Jesus Cristo havia alcançado o coração de um mais violento dos perseguidores. E que ele agora estava anunciando a fé. Os irmãos estão felizes com isso. Não só porque é um perseguidor a menos, mas porque está mostrando o quanto que o evangelho que é pregado por eles é verdadeiro e é poderoso para transformar a vida das pessoas. Apesar da fama que ele havia adquirido como algoz dos santos, Deus havia mudado a sua história de perseguidor para perseguido. E isso era uma baita de uma mensagem que tanto Paulo tinha quanto os irmãos da Judéia. Paulo era um fariseu que encontrou o seu Messias e defenderia a sua mensagem até a morte, como de fato fez. Enquanto a igreja era perseguida por Paulo, Deus estava trabalhando. Foi ele que conduziu Saulo para a estrada de Damasco. Foi Deus. O próprio Paulo diz que ele foi escolhido por Deus desde o ventre da sua mãe. Ele viveu um tempo de desobediência como parte do propósito do seu ministério, como parte da mensagem que a sua vida era e é até hoje, como nós pregamos, mas ele estava já nos planos de Deus. Os irmãos daquela localidade já sabiam da sua fama, mas o que parecia ser uma extensão da perseguição dos crentes que residiam em Damasco seria o ponto final da vida do perseguidor, que seria transformado em perseguido por causa do evangelho. Como é maravilhoso, Paulo talvez não entendesse isso no início, mas depois ele entende e fala como foi maravilhoso aquele encontro. Como nós precisamos de um encontro como esse. Nossa conclusão. Nesta lição estudamos uma parte da vida de Paulo. Isso se deu porque foi necessário mostrar a origem do seu apostolado e da sua mensagem aos Gálatas. Não somente o ministério de Paulo estava em jogo, mas igualmente a mensagem que ele havia ensinado, especialmente a mensagem que ele havia ensinado às igrejas, né? Porque o objetivo principal da desqualificação ali era da mensagem, não do apóstolo em si. Eles começaram desqualificando o apóstolo para poder depois desqualificar a mensagem. Paulo nunca se esqueceu das atrocidades cometidas por ele contra a igreja de Deus, mas também deixou claro que a graça do Senhor o salvou
e que o seu apostolado era um sinal do poder transformador, não da lei, mas do evangelho. Que maravilha! É isso aí, meus irmãos, chegamos ao final de mais um comentário. Que Deus em Cristo nos abençoe. Lembrando que na plataforma ebdinfoco.com você tem tudo que precisa para ministrar uma aula de excelência na EBD. Paz e bem a todos.